Olá, falarei neste vídeo sobre as 4 características do positivismo da ciência moderna e as 4 críticas feitas pelo falsificacionismo ao positivismo na ciência contemporânea. Há 3 grandes paradigmas epistemológicos. O primeiro é o paradigma da ciência grega, o segundo da ciência moderna e o terceiro da ciência contemporânea. O paradigma da ciência grega surgiu com a ruptura do mito, da mitologia. Quando há a passagem de uma cosmogonia para uma cosmologia, nós temos a fundação do primeiro paradigma epistemológico, que é conhecido como ciência grega, ou episteme grega. O segundo grande paradigma já se dá a partir da Revolução Científica Moderna, e nele nós configuramos a ciência moderna, que vai da Revolução Científica do século XVI a mais ou menos até o final do século XIX. E o terceiro e último paradigma é o paradigma da ciência contemporânea, que surge no início do século XX e perdura até hoje, e tem como grande paradigma, tem como grande teoria o falsificacionismo. O paradigma epistemológico da ciência grega perdura do século VI a.C. até a Revolução Científica Moderna, até o século XVI. Porque nós temos todo o período medieval e mesmo o período romano, da história romana, configurado dentro do paradigma grego. Porque a partir do pensamento grego, principalmente a partir de Platão e Aristóteles, é que se funda a forma de pensar deste momento específico. E esta forma de pensar, ela vai até a Revolução Científica Moderna. Ela somente é criticada neste período com Descartes, com Galileu, com Newton, com Copérnico, e a grande figura aqui que representa a ciência grega é a pirâmide, pois ciência nada mais é do que a busca do universal a partir da multiplicidade. Na pirâmide, então, nós podemos pensar que o cientista é aquele que sai da multiplicidade, dos particulares, e vai em busca do universal que está no topo da pirâmide. Já a ciência moderna, que vai do século XVI ao século XIX, ao início do século XX, ela tem como grande figura o prédio cartesiano, e ela representa aqui a ideia do determinismo, do mecanicismo. As suas principais características podemos destacar que são 4. A primeira é o infalibilismo, a segunda é a observação, a terceira característica é o indutivismo e a quarta e última característica é o cientificismo. Já a ciência contemporânea, que vai do século XX até os dias atuais, ela inicia com 4 grandes críticas à ciência moderna. A primeira crítica é a crítica ao indutivismo, a segunda ao infalibilismo, a terceira crítica é a crítica à observação e a quarta e última crítica é a crítica ao cientificismo. Abordarei agora resumidamente essas 4 críticas que a ciência contemporânea faz em relação ao pensamento moderno. Sobre a crítica ao infalibilismo feita pela ciência contemporânea em relação à ciência moderna, podemos destacar que, com o surgimento de uma nova física e de uma nova geometria, a ideia de que a ciência, como algo infalível, é refutada. Qual é essa nova ciência que surge nesse período? É a física não newtoniana e a geometria não euclidiana. Tínhamos então a geometria euclidiana e a física newtoniana como algo absoluto, segundo a ciência infalibilista. Na ciência contemporânea, com o surgimento de novas teorias, como a teoria da relatividade de Einstein, surge uma nova concepção de física, que é chamada de física não newtoniana. E também podemos falar da nova concepção de geometria, que é a chamada de geometria não euclidiana. Com toda a concepção do espaço-tempo de Einstein, que não é mais plano, mas curvo, nós podemos falar que o infalibilismo defendido pela ciência moderna agora não serve mais. Por quê? Porque a ciência se mostrou falha. A ciência, sim, ela é passível de falsificação. Einstein substituiu a concepção de espaço plano pelo curvo. Assim, a luz não descreve mais retas e o tempo não é mais absoluto. Segunda crítica é a crítica à observação. Para o método moderno, a observação era o seu primeiro momento. Lembrando que o método moderno, chamado experimental indutivista, tinha como momento 1 observação,
momento 2, hipótese, momento 3, experimentação indutivista e momento 4, lei, generalização. Assim, o momento 1, que é a observação, era central para a ciência moderna. Já para a ciência contemporânea, essa ciência não aceita mais como ponto inicial a observação. E ela substitui a observação por problemas. Por quê? Porque toda observação pressupõe teoria. E disso nós podemos verificar as imagens da Gestalt. Na Gestalt nós verificamos a mesma imagem, podemos olhar duas figuras diferentes sobre a mesma imagem. Assim, toda observação pressupõe teoria. É como se toda vez que fôssemos observar algo, já estaríamos com certas tendências, certas parcialidades a este objeto. Portanto, a observação deve ser retirada do método científico segundo a ciência contemporânea, já que foi defendida pela ciência moderna. A terceira crítica é a crítica ao cientificismo. Os contemporâneos não aceitam o cientificismo do positivismo da ciência moderna. Como assim? O cientificismo é a ideia de que a ciência pode e consegue tudo. É como se a ciência conseguisse observar a realidade como ela é. É como se a ciência fosse infalível. Essa é a defesa do cientificismo. Mas como observar agora que estamos falando da ciência humana, por exemplo, como observar a psique, a história, o comportamento humano em sociedade de forma matematizável e experimentável, sabendo que quando temos o ser humano em jogo como objeto, nós temos o choque entre a questão da liberdade e o meio. Então, como conseguir observar o ser humano como objeto científico da mesma forma como os modernos observavam as ciências naturais, a natureza, com o mesmo método científico? Este, portanto, é um grande problema da ciência moderna, segundo a ciência contemporânea, pois essa bandeira do cientificismo é uma bandeira totalmente falha. Por quê? Porque ciência não é infalível. E outro aspecto aqui podemos relacionar com, por exemplo, várias críticas no período do século XIX. Uma delas, muito conhecida, é o alienista do Machado de Assis. Nela, o Machado faz uma crítica, uma sátira ao cientificismo, mostrando que o cientista achava que conseguia e podia tudo. O Simão Bacamarte, por exemplo, o alienista, ele chegou numa cidade e acabou colocando boa parte da cidade, quase toda a cidade, na Casa Verde, num hospício. Por quê? Simplesmente porque ele era ciência. Quando perguntaram para ele por que ele fez isso, a resposta dele foi a seguinte: ciência é ciência. Isso significa que o que o cientista diz, nós devemos acatar, devemos respeitar. Essa é a bandeira do cientificismo, que está totalmente criticada e é considerada equivocada pela ciência contemporânea. E justamente do cientificismo surge a ideologia da ciência e a mitologia da ciência. O que é a ideologia e mitologia da ciência? Ideologia da ciência é a ideia de que nós temos uma crença cega na ciência. Por quê? Porque ela um dia vai conseguir explicar tudo e conseguir manipular tudo. Já a mitologia da ciência é como se ela tivesse um poderio ilimitado sobre as coisas naturais e sobre os próprios homens, chegando ao ponto de substituir Deus pela ciência. Daí a famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. Por quê? Porque no lugar de Deus colocamos a ciência no período moderno. Por quê? Porque ela é infalível, daí o infalibilismo, porque nós devemos respeitar o cientificismo, essa era do cientificismo, deste poderio ilimitado. Do positivismo, dessa concepção cientificista, nós podemos também tirar que o cientificismo defende a neutralidade e a imparcialidade da ciência. Só que isso nós sabemos hoje, pela ciência contemporânea, que isso é uma ilusão. Não existe neutralidade e nem imparcialidade da ciência. Pois quando o cientista já escolhe um objeto a ser estudado e depois um método específico, ele já está fazendo escolhas e ele não está sendo assim imparcial. E por fim, a quarta e última crítica que gostaria de destacar nesse vídeo é a crítica ao indutivismo. A ciência contemporânea critica a ciência indutivista moderna, pois o indutivismo falha e muito. No lugar do indutivismo temos, por exemplo, diversos métodos, mas um que se destaca
é o método hipotético-dedutivo defendido por Popper na sua teoria do falsificacionismo. O método indutivo, lembrando, é o método que nós saímos dos particulares e dos particulares tendo uma grande quantidade de particulares sob uma ampla variedade de condições, nós podemos concluir indutivamente um geral. Dos particulares para o geral, indutivismo, grande quantidade e ampla variedade. Só que ele não nos dá certeza absoluta na sua conclusão, no seu geral. Portanto, ele não é conclusivo, ele é probabilístico. O dedutivo sim é conclusivo, porque ele sai do geral e vai para os particulares. O indutivo, ele não é conclusivo, ele é probabilístico. Por exemplo, se um grande número de A's foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses A's possuíam, sem exceção, a propriedade B, então posso concluir indutivamente que todo A tem a propriedade B. Esse raciocínio, este exemplo, é o exemplo dado pelo indutivismo. Então nós podemos concluir de um monte de particulares de A, todos eles com a propriedade B, nós podemos concluir que todo A tem a propriedade B. Sem exceção. Se tiver uma exceção nessa observação dos particulares, não podemos concluir o geral. Porém, nós sabemos que o próximo A observado poderá ter a propriedade C, a propriedade F e assim por diante. Logo, o indutivismo é probabilístico, ele não é conclusivo. O geral do indutivismo é sempre probabilístico. Este método vai ser criticado pelo falsificacionismo do pensamento contemporâneo, pois ele é falho, e no lugar dele teremos o método hipotético-dedutivo. Por que este método é falho? Simplesmente porque ele não nos dá a certeza absoluta da sua conclusão. Enfim, resumindo este vídeo, falamos um pouco sobre os 3 paradigmas epistemológicos. O primeiro é o paradigma da ciência grega, o segundo da ciência moderna e o terceiro da ciência contemporânea. O paradigma da ciência grega surge com o rompimento com a mitologia, e ele tem em torno de 2000 anos mais ou menos, pois ele vai do século 6 a.C. ao século 16 depois de Cristo. O paradigma da ciência moderna, ele tem em torno de 300 anos mais ou menos, porque ele vai do século 16 ao final do século 19. Já o paradigma contemporâneo é o paradigma que estamos vivendo, que surge no início do século 20. As grandes críticas feitas pelos contemporâneos em relação aos modernos são as seguintes: a crítica ao infalibilismo, pois os modernos defendiam o infalibilismo; a crítica à observação, pois os modernos partiam da observação no seu método científico; a crítica ao cientificismo, pois os modernos acreditavam no cientificismo e no poderio ilimitado da ciência. Para os modernos, a ciência tinha este poder de imparcialidade, de neutralidade, e ela alcançava a totalidade do objeto que estava estudando. E, por fim, a crítica ao indutivismo, pois os contemporâneos substituem o método indutivista clássico dos modernos, da ciência moderna, pelo método hipotético-dedutivo defendido e criado por Popper na sua teoria do falsificacionismo. Os 4 pilares do pensamento moderno são infalibilismo, observação, cientificismo e indutivismo, e esses 4 pilares serão criticados pelo pensamento contemporâneo, principalmente com a teoria do falsificacionismo de Popper. Ele não aceita nem a observação, porque toda observação pressupõe teoria. Ele não aceita o indutivismo, pois ele substitui o indutivismo pelo hipotético-dedutivo. Ele não aceita o cientificismo, esse poderio ilimitado da ciência. E também ele não aceita, por fim, o infalibilismo.